pouco, o apóstolo Paulo, um dos homens que mais sofreu. Mas um dos homens que mais sofreu. Se você for ver a história de Paulo, Paulo cita em Coríntios que ele tinha um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus é poder para te aperfeiçoar quando você estiver fraco. É a graça de Deus que te faz romper. É a graça de Deus que te faz vencer nos momentos de choro, nos momentos de angústias, de dificuldades, nos momentos de pecado, nos momentos de carência. É a graça de Deus que nos fortalece para rompermos e mantermos uma vida cristã em Cristo Jesus, sem abandonar a fé. Você pode glorificar a Deus por isso? Então vamos ver. Eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta, ou então, se não estiver com a Bíblia, olhe aqui. Eu vou citando os versículos. Primeiro, eu gostaria de mostrar nesse capítulo como Paulo sofreu. Você vai ver aí, no capítulo 4, no verso 9, no verso 12, no verso 21, você vai ver que Paulo sofreu de solidão. 2 Timóteo 4, verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Ao verso 12. Quanto a Tíquico, que enviei a Éfeso, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O verso de número 21. Apressa-te vir ter antes do inverno. Só essa primeira frase. Paulo estava falando para ele vir ligeiro, porque ele estava só. Tíquico já não estava mais com ele, tinha enviado para Éfeso. Alguns outros tinham abandonado e ele estava sozinho. O velho missionário, treinador de líderes, plantador de igrejas, agora estava só. Sofreu de solidão. Paulo também sofreu de abandono. 4, verso 10. Olha o verso de número 10. Porque Demas me abandonou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Foi abandonado. O apóstolo Paulo, eu estou falando do apóstolo Paulo, gente. Foi abandonado pelos seus obreiros. Paulo também sofreu de ingratidão. Veja o verso de número 14 comigo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse Alexandre latoeiro, ele quis matar o apóstolo Paulo. E como ele não conseguiu, ele abandonou. Deixou Paulo lá. Causou muitas intrigas, muitas contendas. Falou mal do apóstolo Paulo. E esse Alexandre latoeiro, Paulo ajudou ele muito quando ele chegou para perto de Paulo. Mas agora ele estava sendo ingrato com Paulo. Paulo sofreu de ingratidão. Paulo sofreu resistência, verso 15. Tu também guarda-te, porque Alexandre resistiu muito às nossas palavras. E ele está falando para Timóteo, você se cuida. Guarda você também, porque o Alexandre latoeiro resistiu às minhas palavras. Então ele sofreu resistência. Paulo sofreu privações, eu li no verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Paulo estava com frio, estava com medo. Estava se aproximando do inverno. Ao verso do número 21 fala, apressa-te vir antes do inverno. Ele pediu a capa, pediu os livros. Ele estava em abandono, ele estava em solidão, sozinho. E o inverno se aproximando e ele com medo. Sofreu privações. Mas o que eu acho interessante é que Paulo fez um resumo de toda a sua vida. Eu estou falando algumas coisas do final da carreira de Paulo. Um resumo da vida dele. Se você for ler a história, Paulo apanhou. Paulo apanhou com vara. Paulo foi jogado de uma ribanceira. Teve como morto. Paulo foi preso. Eu ouvi um pregador dizer que Paulo era o missionário mais barato para trazer na igreja.
Vinha, pregava, aí era preso, dormia na cadeia, não precisava pagar hotel para ele. Paulo sofreu. Paulo sofreu injúrias. E Paulo faz um resumo da vida dele aqui em Timóteo. Ele faz um resumo do presente, do passado e do futuro. No verso de número 6, ele faz um resumo do presente. Ele faz uma avaliação do seu presente. 4 verso 6, ele fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está fazendo uma análise do seu presente. Ele disse assim: eu estou pronto. De todo esse sofrimento que passei, de toda a minha carreira missionária que vivi, eu estou pronto para ser oferecido como uma oferta a Deus. Eu estou pronto para ser oferecido como libação a Deus, como sacrifício a Deus. O meu corpo está pronto para ser sacrificado e esse sacrifício vai ser entregue a Deus. Eu quero chegar um dia, irmãos, eu sei que eu não vou chegar no nível de Paulo, mas eu quero chegar um dia e entregar o meu corpo para Deus. Falar: Deus, está pronto, eu vou gastar todo o meu corpo na obra de Deus. Eu já falei com Deus, esse dia eu estava orando e conversando com Deus, falei: Deus, eu quero gastar toda a minha resistência, todo o meu suor, toda a minha força no teu altar, na tua obra, fazendo a tua vontade. Eu quero gastar todos os meus dias aos teus pés, realizando a tua vontade. Paulo, um homem maduro, fazendo uma análise do seu presente, falando assim: eu estou pronto para morrer. E essa morte não vai ser de qualquer jeito. Eu vou me entregar, o meu corpo está pronto para ser um sacrifício. Ele faz uma análise do presente e faz uma análise do passado no verso 7. Combati o bom combate. Veja que a palavra está no passado. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate do Senhor e completou sua carreira e guardou a fé. Um combatente no final de carreira, fazendo uma análise daquilo que passou e falando assim: eu já combati o bom combate. E é bom nós pensarmos sobre isso, irmãos, porque nós, como igreja de Jesus, como servos de Deus, e analisar qual é o combate que estamos lutando. Às vezes nós, como crentes, estamos dando soco ao vento, combatendo os combates ruins. Não lute por coisa que não vale a pena. Paulo está dizendo aqui: eu lutei o bom combate. Eu combati o bom combate, a milícia, o combate do reino de Deus. Não fique brigando por coisas que não vai valer a pena. Não fique combatendo um combate que não vai te dar recurso, resultado e que não vai fluir para o reino de Deus. Paulo também faz uma análise do futuro em face do seu sofrimento. Ele, no verso de número 8, ele faz uma constatação do futuro. Veja o verso de número 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo faz uma análise do futuro. Ele disse: olha, eu já estou pronto como sacrifício aqui hoje. Eu já combati, cumpri minha tarefa, minha carreira. E agora eu sei que no futuro, daqui a pouco, eu vou receber de Deus uma coroa de justiça que está guardada para mim e para todos aqueles que amam a Deus. Todos aqueles, irmãos, que servirem a Deus, mesmo por sofrimento, mesmo com perseguições, por privações, por abandono, por ingratidão, por perseguição, sofrendo resistência, todos esses permanecerem firmes na graça de Deus, rompendo, combatendo o bom combate, correndo a carreira, completando a carreira, não parando pelo meio do caminho, guardando a fé, tenha certeza de que Deus o recompensará. Tenha certeza, a convicção de que Deus tem uma recompensa para aqueles que completam a carreira. Paulo está falando de uma recompensa. Olha, veja bem o verso 8. De agora em diante, a coroa da justiça me está guardada. E o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que aguardam a sua vinda. Paulo fala que essa recompensa
ela tem a ver com a vinda de Cristo. Paulo faz essa análise, que ele tem convicção que Deus vai recompensá-lo, e ele tem certeza que Jesus vai voltar. Irmãos, nós precisamos ter algumas certezas na nossa vida. Saber que o sofrimento que passamos aqui na terra não é o fim. Que as lutas que travamos, que as pelejas que enfrentamos, é Deus querendo desenvolver em nós a sua graça capacitadora para nós vencermos em nome de Jesus. Se você crê nisso, Deus derrama sobre sua vida hoje uma porção da graça capacitadora de Deus para a sua vida. Pensando sobre isso, eu quero aqui listar 4 verdades que esse texto nos revela acerca da vida de Paulo, acerca do seu sofrimento e acerca do que a graça capacitadora pode fazer em face do sofrimento. Porque eu posso estar pregando para pessoas aqui que estão enfrentando lutas. Porque eu posso estar ministrando essa palavra e você está sofrendo. O seu coração pode sangrar. Você pode ter algumas coisas que só você e Deus. Você sofre em algumas áreas. E essa palavra pode vir de encontro ao seu coração essa noite e te dar uma resposta. Que a graça de Deus basta, que a graça de Deus capacita, que a graça de Deus é resistência, que a graça de Deus é força, que a graça de Deus é poder para nos aperfeiçoar na fraqueza. A primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos está no verso de número 17 do capítulo 4. Diz assim o texto: o Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando, e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentios e fique livre da boca do leão. Paulo sofreu, não escondeu seu sofrimento, não escondeu seu abandono, fez uma análise clara do presente, do passado e do futuro. Estava um homem convicto, mas ele também nos ensina verdades de uma vida inteira debaixo da graça. A primeira verdade que quero compartilhar com você, com base no verso 17, é: Paulo pode ter sido abandonado por homens, mas não foi por Deus. Olha, o texto diz assim: o Senhor, porém, esteve ao meu lado. Aleluia. Os homens podem te abandonar. Até a mãe que viu nascer pode abandonar o filho. Mas diz o Senhor: eu todavia não te abandonarei. Não se sinta rejeitado. Talvez eu falo aqui com pessoas que sofrem de rejeição desde o ventre. Ouviu várias vezes: você não era para ter nascido. Sofreu de rejeição. Os pais não cuidaram direito. Nasceu numa família que não teve acompanhamento. Talvez você cresceu tendo que romper, tendo que matar um leão por dia. Talvez você cresceu sendo rejeitado por pessoas, por amigos, por igrejas, por parentes. Mas eu quero lhe dar uma palavra profética essa noite. Você pode ter sido rejeitado por homens, mas o Senhor esteve ao seu lado. O Senhor esteve do seu lado mesmo quando você não percebia, mesmo quando você não estava vendo. Ele estava te conduzindo pelo deserto dessa vida. Só aquele que crê que Deus está do seu lado, levanta a mão ao céu e dá glória a Deus. Deus está do seu lado, irmão. Ele não te abandona, não te deixa. Uma segunda verdade a ser compartilhada pelo texto, com base ainda nesse verso: Deus não nos livra das provas, e sim nas provas. Aleluia. Nas provas ele nos dá poder para vencer. Através da sua graça. A graça de Deus é poder para você vencer as provas. Preste atenção, Deus nunca prometeu livrar ninguém de prova.
Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições fazem parte da nossa história de vida. Durante a vida somos perseguidos, sofremos, perdemos muitas vezes. Perdemos pessoas queridas, sofremos vários baques na vida. Deus não disse que ia te livrar de prova nenhuma. Ele ia livrar você no meio da prova. Deus não prometeu te tirar do deserto. Ele prometeu passar contigo pelo deserto dessa vida. Você vai passar pelo deserto, mas Ele vai estar contigo no meio do deserto. Ele estará contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele estará contigo no dia que você estiver sozinha, sozinho, sofrendo solidão, sofrendo abandono, rejeição. Ele estará com você. Ele estará contigo. Porque você, no meio das pessoas, você até sorri. No meio das pessoas, você até disfarça. Mas só você e Deus sabe o lamento, o choro e o sofrimento que às vezes você já enfrentou e tem enfrentado. Mas Deus está dizendo aqui: eu não estou te livrando de provas, eu estou livrando você nas provas. E eu quero ser profeta de Deus para essa igreja essa noite. No meio dessa prova que você está enfrentando, eu quero lhe dizer: essa prova não é o fim da sua história. Essa prova não é o fim da sua vida. A peleja não é o fim da sua história. As batalhas que você tem enfrentado no seio da sua casa, nos trabalhos que você faz, naquilo que você vive, não é o fim. Deus ainda tem uma jornada para você caminhar. Deus está dando graça, poder a você, a sua casa, a sua família, para você atravessar o vale, atravessar o deserto e do outro lado cantar o hino da vitória e testemunhar como Paulo testemunhou, dizendo: passei por isso, sofri isso, mas combati o bom combate, estou aqui, estou pronto, preparado até para morrer, mas o Senhor foi comigo, não me abandonou, esteve comigo na prova. Ei, essa prova não é para a morte, pega isso aí que é para alguém. Essa prova não é para te matar, essa luta não é para a morte, é para você vencer e contar testemunho de vitória. Eu estava orando e falando com Deus: Deus, o Senhor quer que eu pregue na igreja essa noite? Deus falou: fala para o meu povo que tem vitória para eles no meio das lutas. Fala para a minha igreja que tem vitória chegando. É a minha graça que basta para a minha igreja marchar militantemente no meio dessa terra, no meio dos desertos dessa vida, e os enfrentamentos da sua história, da sua vida. Deus tem vitória para você no meio do deserto. Aleluia! Uma terceira verdade a ser compartilhada, verso 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus não nos livra da morte, Ele nos livra na morte. A morte não é o fim. Ei, a morte não é o fim. Não tenha medo da morte, porque a morte para o salvo não é o fim, é o início. Jesus disse, quando foi ressuscitar Lázaro, encontrou com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, desesperada. E Marta disse: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Ah, meu Jesus, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes. Engraçado que a gente sempre pensa que Jesus está atrasado. A gente sempre imagina que Jesus está atrasado nas nossas lutas. Parece que Jesus não me viu. Parece que Jesus não está atentando para mim. Não, Jesus não está atrasado, não. Ele disse assim: olha, Marta, Ele vai ressuscitar. Primeiro, Marta, pastor Luiz Hermínio disse que Marta coloca Jesus no passado. Se o Senhor estivesse aqui.
Depois, quando Jesus fala que ele vai ressuscitar, Marta coloca ele no futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Irmão, não trate Jesus como se ele estivesse no passado. E também não jogue Jesus só para o futuro, como uma esperança que vai chegar. Não, ele é Deus conosco, Emanuel, Deus presente, está junto conosco, ele está aqui. E se ele estiver aqui, a morte perde a sua força, a morte perde o seu aguilhão. A Bíblia diz: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus ressuscitou. A morte perdeu a força. A morte perde a força quando Jesus está presente. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode se levantar e dar glória a Deus, sabe? Porque Ele está do seu lado. E a morte não é o fim, é o início dos filhos de Deus. Paulo disse assim: olha, eu já estou até aguardando a coroa que está pronta. Está preparada para mim. Paulo disse aqui, olha aqui, verso 18: e o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele está falando da morte. Ele está feliz porque Deus vai levar ele. Sabe, irmãos, quando chega a hora, glória a Deus pela hora. Não estou querendo mandar ninguém embora, tá? Fica em paz. Não quero que ninguém morra aqui antes do tempo. Mas nós temos que ter maturidade e convicção de que nós somos de Deus. E de que Jesus está conosco. Mas eu tenho certeza que Ele nos livra da morte a hora que Ele quer. E se não quiser livrar da morte, Ele nos livra na morte. Na morte Ele nos dá a coroa. E isso é livramento também. Nós estamos bem. Quem está do lado dele está bem. Quem permanece com Ele está salvo. Está livre de um jeito ou de outro. Você está livre. Você pode dar glória a Deus? E mais uma verdade. A parte B do verso 18. Paulo expressa um tributo de glória ao Salvador. Verso de número 18 diz assim: Ele me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Depois Paulo faz algumas saudações finais aos irmãos. Paulo encerra a carta, a segunda carta a Timóteo, expressando um tributo ao Deus da sua vida. O apóstolo Paulo não escondeu o seu sofrimento. No entanto, ele deixa verdades específicas de que a graça de Deus é suficiente para nos fazer vencer. E ele termina dando um tributo de louvor a Deus. Ele termina expressando louvor e glória ao Salvador. Uma certa vez, um pastor foi visitar um crente em estado terminal. E o pastor perguntou para o crente: irmão, o irmão está preparado para morrer? A resposta do irmão foi: não, eu estou preparado para viver, pastor. Porque mesmo que eu morra, eu vou viver. Então eu estou pronto para viver com Cristo. Porque a vida começa na eternidade. Isso aqui é só um tempo preparatório. Isso aqui é um probatório. Quer ver? Você abra João 11, 25. Evangelho de João 11, 25. Nós não devemos estar preparados para morrer, não, irmão. Devemos estar preparados para viver. Porque nós vamos viver eternamente. E a nossa preparação aqui é para a vida, não é para a morte. Você não foi criado para a morte. Você foi criado para a vida. Verso 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que morto, viverá. Quem pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Você não vai morrer. Você vai viver eternamente. Devemos preparar a vida. Devemos preparar a vida para andar com Deus. E como que é isso? É andar na graça de Deus. A graça de Deus é o poder capacitador
para vencermos, apesar das tribulações, no meio das tristezas da vida. A graça vai nos abraçar, a graça de Deus vai nos alcançar. A graça não foi só para nos salvar, a graça é para nos manter santificados. A graça é para nos manter de pé. A graça é para nos manter firmes em meio às tempestades. A graça de Deus nos basta. Aí ainda que você chore, ainda que as suas lágrimas caiam, todavia a graça de Deus que te alcançou vai te fortalecer para você chegar a um nível de maturidade na graça de Deus e dizer: as pessoas podem ter me abandonado, mas eu estou tranquilo, Deus nunca me deixou. Deus até permitiu que eu passasse algumas provas, mas no meio das provas Ele me deu o livramento. Quando a minha filha caiu no rio e rodou 300 metros dentro do rio, em 2012, 2009, não, foi 2012, próximo a 2012, no rio da reserva do Cabaçal. E nós encontramos ela morta, um bebezinho de 1 ano e 2 meses. E eu encontrei ela morta com a barriga cheia de água, os lábios tudo roxo, em volta dos olhos tudo preto, com a fraldinha assim, toda gelada. Alguns homens tentando fazer os primeiros socorros. Quando eu cheguei, eu vim de carro, minha esposa ficou a pé correndo na rua, desesperada. A única filha que temos, levou 9 anos para Sara engravidar, porque ela era estéril. Deus fez um milagre. E agora a nossa filha estava ali, com 1 ano e 2 meses, já conversando, andando para todo lado. Caiu dentro do rio. E nós encontramos ela nessa situação. E nós pensamos que nós tínhamos perdido nossa filha. E naquele momento que o homem passou aquela criança para o meu colo, a Esther, eu debrucei ela em cima das minhas pernas dentro do carro e comecei a bater nas costas dela. E disse: eu não posso, Senhor, mas eu sei que Tu podes. Eu falava: eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue. No meio dessa luta que nós estamos enfrentando, a Tua graça nos basta e o Senhor pode ressuscitar essa criança, porque é o Teu poder. Nós somos fracos e limitados, mas o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu começava a orar, e os meus sentimentos aflorados, e eu falava: ressuscita, Senhor, minha filha, traz de volta. Fiquei uns 1 minuto e meio, 2 minutos ali sufocado, aqueles homens olhando, até minha esposa correr chegar. Eu bati, quando eu bati, ela começou a vomitar e ressuscitou na minha mão. Sabe, irmãos, é naqueles momentos que a gente não consegue mais que Deus chega e age. É naqueles momentos que você não tem mais resposta que a graça de Deus te surpreende. É naqueles momentos que os recursos acabaram que a graça de Deus é suficiente. Talvez você passou uma semana difícil, incógnitas, lutas, com a mente preocupada com alguma coisa sem respostas. Mas essa noite Deus te chamou aqui para te dar respostas. Continue. Sirva a Deus com alegria. Vale a pena, porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus sempre vem ao nosso encontro e nos socorre. Deus sempre vem ao nosso encontro e nos traz a resposta. Deus sempre vem ao nosso encontro e a graça nos abraça. E minha filha está hoje aí. Depois de 3 anos, minha esposa fez um exame novamente no pulmão dela. Porque a doutora, a pneumologia, como fala? Pneumologia. Pneuma, né? Cuida do pulmão. Amém. Não estou dando conta de falar essa palavra. Aí, ela falou: pode fazer, porque tem histórico de afogamento. E aí nós fizemos um check-up. E aí a doutora disse assim: se vocês não falar para ninguém esse testemunho, ninguém sabe que essa menina afogou um dia. No mesmo dia, quando nós chegamos em Araputanga, os médicos estavam com os balões aqui de oxigênio para fazer todo o procedimento. Ela desceu do carro e desceu correndo. Aí o médico falou: mas essa menina que afogou?
Ela falou, fica meio-dia aí de observação. O médico colocou o aparelhinho para olhar o ouvido, não tinha água no ouvido. É Deus, irmãos. Deus cuida de mim, cuida de você. A graça de Deus é suficiente para nos ajudar. Não reclame das coisas que você tem vivido. Não reclame da vida que você tem levado. Deus tem sido bom com você. Deus tem te ajudado. Talvez isso que te aconteceu, ou que porventura está acontecendo, é só um tempo de Deus, para você depender da graça dele e fluir na graça de Deus com confiança plena. Porque às vezes, se nós não passarmos por uma prova, por um teste, por um deserto, nós não confiamos plenamente nele, nós achamos que somos suficientes para resolver nossas causas. Nós às vezes cremos que nós somos bons demais. Nós às vezes cremos que a nossa força nunca acaba. E acaba, uma hora a gente se vê numa cama de hospital. Como um dia eu me vi no hospital de câncer para tirar um tumor maligno do intestino. E sabe o que Deus falava comigo naquele hospital? Somente me adora, somente louva o meu nome, porque eu estou contigo nesse lugar. Orei por uns 3 ou 4, uns 2 foi curado lá dentro, do período que eu fiquei lá dentro. Levei um vidrinho de óleo ungido e um sonzinho assim escondido das enfermeiras. E falou, Deus me trouxe aqui, não foi para me curar somente não. Deus me trouxe aqui para um propósito. E eu saía ungindo aqueles doentes, tudo dentro do quarto. Até quando que eu tive alta, que eu fiquei curado, os doentes de lá falaram, não vai não, pastor. Falei, não, eu estou, ó, tchau. Daqui eu não fico mais nem um minuto. Sabe, irmãos, é nessas horas de pressão que Deus quer uma postura nossa de confiar na graça dele e adorar o nome dele. Eu sei que é difícil, às vezes não é fácil adorar no meio da pressão, às vezes não é fácil adorar no meio da luta, mas é possível. Paulo está dando uma aula aqui para nós hoje, nessa noite, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que a graça basta, que a graça nos aperfeiçoa, que a graça nos ajuda, que a graça nos envolve e que somos herdeiros dessa graça, que somos filhos dessa graça, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Que Deus te abençoe na graça de Deus.